meu lindo! Resistência! E aí, Marquita? Ó, você que é especialista em live, é melhor assim a minha luz ou é melhor assim, ó? Agora eu consigo um negócio aqui profissional, ó. Mas como é que ficou o óculos do cara, tá vendo? Tô vendo. Eu ia comprar um O que que você desse, faz? não, eu não comprei por causa do óculos. É só pra quem não tem óculos, mano. É só pra quem é bonito e enxerga bem. Eu Assim, não ó. fiz isso, não. Ah, agora você tá Ó, tomando sol, meu amigo? Você tá vermelhinho, hein? é a pressão, amigo, com criança. Tava explodindo aqui. Acho que é a luz, ó. Meu, Mas você tá bom, ó, tá? Tá dando pra ver direitinho, tá assim? tá lindo, mano. Tá lindo. Meu maior, um grande empreendedor. Meu amigo, eu tô fazendo esse tipo de live, eu fiz um esquenta aqui sobre séries que eu tenho assistido, minha opinião, meu jeito metido de ser de dar opinião em séries. Mas eu tô fazendo essa live aqui por três motivos. Eu tenho feito todo dia convidando um amigo meu pastor. Primeiro, para recomendar os amigos bons que estão produzindo coisa boa. Então, você é um amigo que eu considero que está produzindo coisa boa. Se alguém é de Recife e não tem igreja, quero recomendar a ponte e tudo mais. A segunda coisa é para a gente conversar, bater esse papo e ajudar as pessoas que estão tendo gatilho de ansiedade, depressão, dúvidas, como um cristão deve agir, como é ser igreja sem poder ter contato físico ou aglomerações. E o terceiro é o que você tem feito para passar o seu tempo aí em quarentena. Então, são esses três motivos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né, logo nesse começo aqui, para quem está conhecendo você hoje. Cara, obrigado, viu? Você é um irmão. Eu acho que você me chamou pela amizade mesmo, porque vai baixar pra caramba o lance das lives. Tava com o Caio Fábio esses dias, com o Thiago Arraes, com. Já fez com o Guanais, já não? Com o Guanais, enfim. Com o Fiz. Saldiva, só gente famosa. Aí eu brinco, cara, que é melhor a gente colocar piada aqui, falar piada, contar coisa engraçada, que a gente sabe fazer, né? Porque esses caras são inspiração demais pra nossa vida. Mas, cara, a primeira pergunta foi o que mesmo? Foi o que eu tava fazendo nesse tempo? Não, primeira pergunta Ah, me é para apresentar, você né? falar um pouco sobre você aí, o que você tem feito ultimamente aí ministerialmente, antes do corona. Ah, joia. A gente plantou uma igreja há 6 anos atrás, na sala da minha casa. Já faz 6 Não, anos, mano. assim, 6 anos do grupo base, né? A gente abriu a igreja, na verdade, faz 5 anos e. Mais ou menos 5 anos e 4 meses por aí, isso. Mas são 6 anos e meio a gente começou a reunir lá em casa sem saber o que, que seria. A gente estudava duas coisas, a gente tinha a Bíblia e Igreja Centrada do Tim Keller e orava e tentava entender o que, que seria dessa igreja nova. Já sabíamos que seria a igreja, porque eu trabalhei durante muito tempo no Ministério de Jovens, tal, né, o Plano B, que fez a Conferência Oxigênio. Mas aí, há 5 anos atrás, surgiu. Dia 2 de novembro, a gente teve o primeiro culto, de 2014. É isso mesmo. Vai fazer 6 anos esse ano. Então, enfim, lá para cá muita coisa aconteceu, cara. A igreja tem crescido bastante. Entretanto, nesse tempo, já me adiantando um pouco, eu não sei para você, mas várias inquietações vão de nosso coração. Não sobre. Eu não estou falando que é mentira se eu falar que eu não estou preocupado da gente fechar a conta e pagar as coisas. É lógico que isso é uma preocupação normal, mas eu tenho falado, cara, eu tenho pensado muito, até que eu estou bastante off, assim, sabe, cara? Eu tenho feito pouca coisa, assim. Essa é a minha segunda live que eu estou fazendo. Não é que eu acho ruim, não, mas acho que é muito importante usar a tecnologia para aproximar da galera. Mas Deus tem me inquietado muito assim, nessas 2 semanas, cara, sobre o que será daqui para frente. Porque eu estava desde semana passada conversando com a minha esposa. Tem um texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que Jesus fala que ele precisava atravessar para o outro lado. E aí os discípulos todos tinham muita fé, né, cara? Vamos embora atravessar. E eu me lembro, não sei se você há de concordar comigo, que a primeira vez que a gente ouviu sobre o coronavírus não foi sobre o vírus que nos interessou, foi a velocidade que os chineses estavam construindo os hospitais. A gente ficou assim, vocês viram a velocidade dos chineses, cara? Sobre o quê? Ah, é sobre o negócio da China lá, os caras comeram morcego, fizeram a sopa de morcego, eu não sei, mas
a velocidade do hospital que chamava atenção a gente, né? Porque a gente tem essa tendência, cara, nada mexe com a gente de verdade até chegar à nossa casa, à nossa família, aos nossos vizinhos. E aí, aquele capítulo mexeu muito comigo, porque era mais ou menos o seguinte: a gente sempre professou, a nossa geração, a dos nossos pais, nossos avós talvez alguém viu algo sei lá, algumas crises pesadas da saúde, mas nunca viveu isso, cara. É inédito, é histórico o que a gente está vivendo. E aí, meu sentimento é o seguinte: antes de chegar o coronavírus, a gente tinha muita fé. A igreja estava lotada, e, meu irmão, nós vamos passar por isso, pode vir o que quiser. A gente cantava: Senhor, abra mão dos meus sonhos, da minha vida, eu posso passar por doença, mas estarei contigo. Enquanto o coronavírus era problema da China. O negócio agora chegou, cara. E aí os discípulos ali no Mar da Galileia, eles falavam assim: vamos atravessar para o outro lado, é mais ou menos a gente antes do vírus chegar. A gente tem fé. Vamos atravessar, isso é fácil. Isso é só uma besteirinha, a gente atravessa. E diz que aquela mensagem do capítulo 4, quando eles começaram a atravessar no meio do caminho, cara, veio uma tempestade que os caras ficaram desesperados. E aí, engraçado porque diz a palavra de Deus que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Os caras acordam: mestre, não te importa que morramos, né? E ele se levanta e fala assim: vocês não têm fé, cara? Vocês estão vendo um monte de coisa aí. E é interessante que eu fiz um comparativo que é fácil a gente ter fé antes de sair, é fácil ter fé chegando. De uma margem a gente tem fé, da outra margem, quando a gente coloca o pé no chão, mesmo dentro da água, a gente tem fé. Mas fé no meio do processo, cara, é muito difícil. E eu acho que a gente está no meio do processo. E agora eu termino dizendo uma coisa: que quando a gente chegar da outra margem, tem muita gente achando assim: vai passar. Eu creio que vai passar. Mas não vai passar para o mesmo lugar, cara. A margem do outro lado ela é diferente da margem que a gente saiu. E Deus tem me inquietado muito para entender, cara, assim, o que nós vamos fazer. Eu liguei ontem para os meus amigos que são pastores comigo, Guilherme Alves e o Digo, é uma live que eu fiz. Live não, né? WhatsApp mesmo, a gente fez um call. E eu falei assim: quem são vocês? Aí os caras: pô, que pergunta é essa? Eu falei assim: mas qual a função do pastor num tempo como esse? Porque a pergunta é: o nosso salário, ele vale a pena, né, em tempos como esse? O que a gente está fazendo? A gente está pensando só fazer em transmissão? O que a gente vai fazer agora? Porque são muitas perguntas que vão surgir, cara. Não é que eu tenho, não estou falando que eu também não tenho medo. Eu estou querendo entender em Deus o que será daqui para frente, porque eu acho que o lugar onde nosso pé vai pisar é uma margem diferente, sabe, cara? E Deus tem me inquietado muito nesse aspecto, Marquinhos. Assim, eu tenho perdido o sono, não é porque eu não tenho fé, mas são as tensões, cara. Não tem como a gente desvincular o ministério da nossa vida, família. Os nossos filhos se parecem muito em termos de idade, né? E a gente olha assim e fala assim: Senhor, como é que vai ser daqui para frente? Como é que a gente vai pastorear nosso coração, nossos filhos? Nossos filhos, será que vão ter a experiência que a gente teve como igreja? E pode parecer exagero, cara, mas eu acho que, pelo menos para mim, não é. Eu acho que o mundo vai estar completamente diferente. Não vai ser o que a gente viveu há 4 semanas atrás. Então é isso que eu tenho vivido como experiência. Você perguntou sobre como é que eu comecei no ministério e tal. Hoje acho que é uma fase nova, cara. Eu estou me sentindo como se fosse assim, tentando entender de Deus, e não é desvinculando a questão da estratégia, porque eu acho que eu estou tendo um tempo especial, cara, que fazia tempo que eu não tinha, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, como talvez eu não tive nesses 5 anos, mesmo sendo pastor. Então, eu tenho tentado sondar o coração melhor da minha esposa, dos meus filhos. Tem sido muito especial. A igreja vai ser refinada, mas eu acho que a gente tem que estar preparado por algo novo. Não vai voltar a ser o que era antes, entendeu? Você sabe que ontem a gente gravou o podcast de terça e eu chamei o diretor do iFood, um consultor de empresas, muito na área de RH, e um cara de transmissão, do maior aplicativo de transmissão de culto. E a briga foi boa lá dentro. E a grande discussão era essa. Muitos pastores, às vezes até a gente cai nessa, de achar que a gente vai melhorar a transmissão do culto, agora o evangelho vai... Porque a gente pensa que o evangelho se limita em comunicação, né? E não amar e tudo mais. E a discussão vai sair terça-feira, vai sair amanhã, o podcast. Mas a grande discussão era essa, cara. Que a gente tem uma oportunidade de passar pelo fogo, né? Do juízo, de refinar, você usou até essa palavra, e sair uma igreja melhor.
e sempre que passa pelo fogo sai menos massa, né? Sai menos quantidade. Então, assim, talvez vai sair... Todas as igrejas vão voltar, talvez, menores, né? Eu acho que também, graças a Deus, aqui eu posso falar porque eu conheço seu coração, eu acho que algumas também vão quebrar, e graças a Deus por isso. E quando eu falo graças a Deus é porque eu acho que a gente chegou num ponto, Marquinhos, que não tem mais como a gente negociar princípios que são basilares, assim. Eu acho que tem muita coisa que se tornou seita, não é mais igreja, cara. E a máquina que é muito pesada, esses caras estão desesperados, meu amigo. Então, assim, desculpa, eu sei que eu tenho liberdade para falar isso aqui, sem ser julgado. Quer dizer, posso ser julgado também, que a gente é julgado por tudo que a gente fala, mas... e sabe o que eu lembrei também, Marquinhos, assim, história nossa, sobre isso que você falou? A gente teve a oportunidade de estar lá na Conferência Lausanne, lá na Indonésia. E eu me lembro, cara, que de vez em quando a gente estava na conferência, o pessoal falava assim, olha, para de filmar, porque agora vai entrar uma pessoa aqui que faz parte da igreja perseguida e tal. E eu lembro, acho que era iraniana, uma menina que ficou um tempo no... os pais dela colocaram ela na solitária, coisa assim. Você lembra uma coisa dessa? Uma chinesa, eu acho que foi uma chinesa. Não, o chinês era o cara que era cego, lembra? Eu não sei, enfim. Pô, foi o melhor daquela conferência na Indonésia, foi os perseguidos. Mas eu não também. E eu acho, Marquinhos, que a gente está sentindo na pele pela primeira vez, porque, cara, a gente é muito hipócrita. E eu tô falando isso aqui, não tô julgando ninguém, eu tô falando eu também tô falando por você. A gente, até quando vai pregar, a gente sempre professa que tudo tá tudo bem, que a gente tem fé, que a gente pode passar por qualquer situação. Mas, meu irmão, eu tenho sentido um pouco a experiência do que é a vida desses caras. Porque esses caras vivem num contexto de coronavírus, assim. Vivem sem saber se vão ter vida amanhã. Eles vivem sem saber se vão ter sustento amanhã, se a igreja do Brasil ou do mundo vai enviar sustento. Os caras, de fato, literalmente vivem, cara, para a glória de Deus. E é isso que eu falo do refinar, porque eu comecei a trazer à memória aquelas experiências do cara, por exemplo, eu nunca esqueço, cara, aquele chinesinho lá, que é outro contexto já, o cara que subiu, era cego, e ele subiu com a ajuda de um cara, e ele contando que ele evangelizou, ele foi preso porque ele se converteu, e na cela ele começou a evangelizar para um monte de gente, depois a ala dele começou a se converter, e os caras soltaram ele, depois de 10 anos, soltaram. Ele estava lá porque ele estava livre agora e falou assim, irmãos, eu queria que vocês orassem para quando eu voltasse para a prisão de novo. Meu irmão, e o cara não falou, sabe o que, Marcos? Como é que ele perdeu a visão? Porque se fosse eu falasse, deixa eu contar minha história aqui. Uma vez os caras me pegaram, enfiaram a faca no meu olho, jogaram fogo, mas eu tô aqui fiel. O cara não mencionou isso, cara. Então, o evangelho, assim, a compreensão da cruz, da redenção, da liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, ele não estou querendo fazer que isso é por menor, assim, o lance do coronavírus, essas crises. Mas eu acho, como você falou, nós vamos ser refinados na perspectiva que o melhor de nós vai ser assim, extraído. A gente vai ter que ser, de fato, esmagado para saber quem é o seguidor de Jesus, cara. Que não é fácil. A gente viveu até hoje na liberdade, achando que a gente estava sendo perseguido por causa de governo A ou B. Cara, a gente é muito abençoado, cara. Mas quando a coisa aperta agora, acho que algumas perguntas surgem que a gente não está sabendo responder ainda. Então, eu fui muito revisitado pela história que a gente viveu lá, e o Espírito Santo falou muito comigo sobre a perspectiva da igreja brasileira começar a entender o que é viver num conceito ou num contexto de igreja perseguida de verdade, porque a gente não tem essa noção. Uma coisa interessante que um amigo meu falou, um amigo meu consultor de empresas, né, mas serve para a igreja também, ele falou que o coronavírus não vai pegar só quem tem uma pré-doença crônica, mas vai pegar as igrejas e instituições que têm doenças crônicas, né? Igrejas que já estavam doentes não vão sobreviver a essa crise. Doentes no sentido de pecados mesmo. Então é interessante que, conversando ontem no podcast, eu recomendo bastante ouvir o pessoal, a preocupação de uma boa parte das igrejas, principalmente igrejas grandes, tem a ver com a arrecadação. Porque, mas eles não vão estar presentes, como é que a gente vai fazer a arrecadação? E isso é muito triste, cara. Se a preocupação... E por um lado a gente entende, porque quanto maior a igreja, a gente sabe disso, você tem uma igreja bem maior que a minha,
mas eu também tenho funcionários, você também tem funcionários lá na igreja, e se não tiver arrecadação, não tem como pagar nem os salários dos pastores e nem dos funcionários. Mas não é a hora de ser a primeira preocupação, né? Uhum. Porque não adianta criticar o governo lá, o Bolsonaro, sendo que os pastores às vezes estão fazendo a mesma preocupação, colocando a economia na frente das vidas, né? Na vida no sentido de pastorear. E uma coisa que você falou que eu também concordo é sobre o refinar. Algumas máscaras estão caindo nesse período. A gente está chegando, o quê? A 15 dias de quarentena? Talvez um pouco mais. É. E aí, algumas máscaras estão caindo, né? Eu converso isso muito com a minha esposa, né? A gente, além de filhos, a gente tem esposa muito parecida. São bravas, manda na gente e tudo mais. Mas você lava a louça mais do que eu, viu? Cara, mano, eu comprei uma máquina de lavar louça, vai chegar hoje ou amanhã, pelo correio. Não, cara, não dá não, mano. Mas assim, uma coisa que eu acho é algumas máscaras estão caindo. Então, as pessoas, eu tava falando com a minha esposa, né? Muitas mulheres, como a minha esposa trabalha muito com mulheres cristãs que trabalham fora, né? Esse é o nicho da minha esposa, ela sempre conversou muito com essa turma. Então, sempre a grande discussão das mulheres eu queria ter mais tempo com meus filhos, eu queria poder ter home office, esse é o meu sonho. E agora, Deus deu isso. Mal ou bem, as mulheres estão. Uhum. Elas estão vendo que esse sentimento, às vezes, era muito mais superficial do que legítimo. As mulheres, muitas amigas dela, até mesmo, ela vai contando tanto que estão pirando por ficar em casa, né? E se a gente pegar o lado espiritual, é a mesma coisa. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não tenho culto em casa, eu não faço devocional porque eu não tenho tempo. E aí a minha pergunta que eu tenho feito é, agora que já deu 15 dias de quarentena, quanto da Bíblia você leu? Quanto no seu quarto secreto você ajoelhou, orou? Então, uma resposta para se fazer para si mesmo. Porque, na verdade, isso vai revelar o quanto, na verdade, a gente dava desculpas e a igreja sempre foi superficial e não quis relacionamento com Deus de verdade. Concordo, cara. Tanto é que esse lance que você falou da sua esposa, que a nossa esposa se parece, eu concordo 100%. E existia talvez no coração delas assim, eu queria ficar mais em casa, tal. Agora a gente vê o quanto eu li um livro sobre fé e trabalho e tal. O Tim Keller também fala muito sobre isso, né? O quanto o trabalho é especial, né, cara? Eu acho que o descanso é legal por causa do trabalho, o trabalho é legal por causa do descanso. E o lance, por exemplo, de você sair de casa, de ter saudade dos filhos, voltar, isso tudo faz parte de algo divino mesmo, assim. O lance da saudade, o lance da expectativa. E a gente sempre arruma desculpa ou transfere a culpa, né? Eu costumo dizer que o segundo pecado da humanidade foi transferência de culpa, né? Depois da desobediência de Adão e Eva, foi um transferindo culpa para o outro. E eu já tô tendo que me esforçar, não é que a gente não tá fazendo, mas de vez em quando, assim, tá tão corrido as coisas aqui em casa e ficar com as crianças e tal, que a gente às vezes fala assim, não, amanhã a gente faz o cultinho, porque hoje, meu Deus do céu, hoje foi puxado aqui, a gente tem a Esté de 1 ano e 4 meses, e o Luca vai fazer 5 anos agora, né? E eu concordo 100%, cara, porque não é sobre uma forma ou alguma coisa que vai mudar que agora vai ajudar a gente a estar mais próximo de Cristo. Porque daqui a pouco, até o confinamento, até a quarentena, se torna uma coisa ordinária, assim, uma coisa normal, e a gente tem essa tendência de adaptar. Então, tem que ser uma decisão, cara, assim. Eu, por exemplo, eu tô conseguindo ler mais a Bíblia porque eu coloquei para mim. Eu falo isso aqui sem medo, assim, de me expor. A gente tava conversando esses dias sobre o tempo que a gente tem devocional, e o meu tempo de devocional normalmente estava sendo na preparação da minha mensagem domingo. Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler um livro aqui, eu tenho que pegar aqui, eu tenho que estudar um documento aqui, eu tenho que fazer uma pregação. Normalmente eu começo uns 4 dias antes, assim, eu já sei que eu vou pregar domingo, mas assim, você começa a pensar e daqui a pouco você vai pincelar. E o meu tempo devocional estava sendo muito mais baseado naquilo que eu precisava apresentar do que de entender. É lógico que a gente é abençoado quando a gente prepara um sermão, é claro. Mas e se não houvesse a necessidade de preparar um sermão no domingo, será que eu iria estudar a Bíblia? Então, cara, eu acho que tem que ser algo muito... A gente às vezes não gosta muito de metodologia ou talvez de algo pragmático ou montado, mas, cara,
Eu sou um cara. Eu acho que a gente se parece muito. A gente gosta de fazer algumas coisas em comum, mas se não for algo assim muito bem pensado e uma decisão, eu vou fazer isso. Como, por exemplo, é com exercício. Eu consegui, por incrível que pareça, no começo do ano pra cá, emagrecer quase 10 quilos, cara. Mas agora eu fiquei Não preso de parece, casa. não. Não parece? Eu ia falar umas coisas que eu não posso falar. Mas, amém. Glória a Deus pela sua vida, meu querido irmão. Mas agora, há 2 semanas dentro de casa, eu já tô assim, velho, como é que eu vou me cuidar dentro de casa? Não dá pra correr, eu vou fazer o quê? Aí você já começa a arrumar argumento, a gente começa a esconder atrás das nossas inadequações, né? Mas é isso, cara. Eu acho que tem que ter uma decisão. E falo mais, Marquinho. No lance da igreja, daqui pra frente, por exemplo, eu não estou querendo deixar os pastores que estão assistindo desesperados, não, mas eu quero que o pessoal pelo menos abra os olhos. Além da gente estar falando sobre essa coisa do refinar, cara, o pessoal está se esquecendo que talvez daqui a um mês eles vão começar a abrir algumas coisas, alguns serviços, né, que de fato são essenciais, que eu acredito que a igreja não é a perspectiva do ajuntamento. Não vou entrar também aqui nesses detalhes para não arrumar briga, mas a gente não tem feito reuniões, né, com aglomeração. Inclusive, assim, quando vai fazer gravação, vai eu e um cara só, para nem ter muita gente. Mas, cara, eu acho que, por exemplo, a igreja, o cara que trabalha com entretenimento, teatro, cinema, campo de futebol, meu amigo, o negócio não vai acabar daqui a 2, 3 meses, cara. Eu acho, tá bom? Eu creio que Deus opera milagre, porque agora vai ter gente falando assim, pô, o cara é pastor e não tem fé. Eu tenho fé, mas eu só acho que a gente também tem que entender que talvez reunião dos modos que a gente tinha, que a gente tá com saudade, eu acho que vai ser 5, 6 meses, cara. Porque a coisa vai começar a voltar, mas a aglomeração, como é que você vai voltar 100 pessoas junto uma da outra? Então a gente tem que se preparar, espiritualmente falando, e começar a pensar assim: Senhor, nos dê estratégia para que a gente possa pastorear o coração dos irmãos, para que eles entendam que igreja não é isso daqui, mais do que nunca, a gente já falou isso várias vezes, mas a gente, por conta, inclusive, do nosso achismo, ou gostar da reunião, a gente gosta de gente, cara, gosta de estar junto, gosta de abraçar, de beijar. Ontem, por exemplo, Marquinhos, foi disparado, cara, o pior dia para mim, assim. Ontem eu fiquei mal, cara, assim, eu fiquei com saudade da igreja, eu fiquei com saudade do povo, de abraçar, de estar lá. A gente tem 7 cultos domingo, então, assim, daquela bagunça, pessoal, você não morre, não, cara, tem o prazer, a gente tem prazer de estar junto, assim, do povo. E ontem eu falei assim, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer nos ensinar com isso, porque eu não acho que vai ser daqui a 2 meses a nossa reunião vai voltar. E eu estou preparando meu coração para, de fato, assim, pensar em como nós vamos continuar pastoreando, cuidando. A gente fica brincando aqui. Eu acho que a live é uma coisa massa, mas daqui a pouco, meu amigo, você vai ligar o Instagram, o pessoal tá brincando, né? Fui na geladeira, abri a porta da geladeira, encontrei uma live lá, né? E todo mundo agora fazendo isso. Eu acho isso massa aqui, mas será quanto tempo vai demorar isso aqui? Quanto tempo vai surtir efeito? Mas então, assim, é um dos questionamentos que eu tenho feito. Assim, Deus tem falado muito comigo nessa perspectiva. Eu precisar preparar meu coração para os dias que virão, da responsabilidade que nós temos como igreja agora, mas tentando entender assim, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Porque nós temos fé, mas eu acho que os dias são maus. Os dias são maus e a gente tem que se apegar de fato. E aí vem a resposta para o que você perguntou. Se a gente não decidir, cara, buscar Deus mais do que nunca agora, se aprofundar, ser pastoreado pelo Espírito Santo, pela palavra, nós estamos perdidos, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem vivido como sociedade, como igreja. Você vai falando e eu vou anotando aqui algumas coisas que vêm na minha cabeça. Hum. Primeiro é a disciplina que você falou, para mim me ajudou muito. Eu faço terapia há mais de um ano, né, cara? E eu descobri que eu tenho que falar. Você não tem fé, isso, não, cara? E eu descobri exatamente isso, que se eu não falar isso, as pessoas acham que pastor ou crente não tem que fazer terapia. E eu acho isso um erro tão grande. Foi quando o Ed René foi na Glocal e falou que faz terapia e que se foi testemunho dele, deu uma repercussão tão grande que eu falei, opa, como assim? Que entre nós mesmos, assim, crentes históricos, né, de fé reformada, existe ainda essa tese de que uma coisa exatamente, você vai na terapia porque você não tem fé. Então eu fazia terapia até 2 meses atrás, ou 1 mês atrás e meio, e meu terapeuta sofreu
um AVC e está internada até hoje, né? Infelizmente. E aí eu parei. E eu estava começando a ter ataques de ansiedade na quarentena. E meus ataques de ansiedade é exatamente isso. Eu não durmo, eu produzo, é o meu melhor momento espiritual não, ministerial, é quando eu tô com ataque de ansiedade. Eu produzo coisa muito boa, escrevo livro, tudo, só que eu destruo a mim mesmo e a minha família e a minha vida, né? E eu comecei a atacar, e aí uma das coisas que me ajudou foi colocar disciplina, coisa que eu e você, porque você também é muito parecido comigo, a gente não naturalmente. Então, horário para acordar, tomar banho. Então, eu hoje lavo as louças, eu tiro a roupa do varal, eu ponho o lixo para fora, já fiz tudo isso. E aí eu tenho todas as disciplinas que eu faço. Tirei as lives da noite, porque estava fazendo mal comigo e com a minha esposa. Porque era a hora que as crianças iam dormir, era a hora que eu olhava para ela, para a gente ou conversar, ou ficar junto. E aí eu subia para dar atenção para as lives. Então eu falei, não vou fazer esse troço, vou fazer durante de manhã, porque o pessoal, a maioria está em casa mesmo, então não vou fazer isso à noite mais. À noite eu tô com a minha esposa a maioria do tempo. Então, assim, então, para mim, a primeira coisa que você falou que eu achei muito interessante é a gente se colocar na disciplina. E uma coisa que você falou é verdade. A quarentena já entrou no normal. Pelo menos para mim, aqui em casa. Eu já viveria isso. É até interessante. É de se repensar se precisa de tanta estrutura. É algo que todo mundo vai entrar, né? Foi uma coisa que eu conversei com o Zé Bruno. O Zé Bruno, ele paga lá, sei lá, ele pagava uns 70 mil reais de aluguel, que a igreja dele é gigantesca, em São Paulo. Eu pago também. E a gente entra naquele negócio vazio e a gente pensa, né? Esse é o pensamento de um pastor. Será que precisaria tanto disso aqui tudo, essa estrutura toda para ser igreja? Será que a gente precisaria disso? Então, isso é uma mensagem que a gente está fazendo. E até para a nossa vida pessoal. Será que a gente precisa de tanta estrutura, de uma funcionária ou de babá para viver? Sendo que a gente poderia... Então, algumas coisas a gente colocou em xeque. Uma outra coisa que você falou que veio à minha mente, que eu acho que eu queria que você comentasse, é que muito do que a gente ouviu lá naquela conferência em Jacarta era sobre a igreja perseguida, desde em Cuba até na China. Por eles não poderem fazer cultos públicos, a igreja cresceu nas casas e cresceu muito mais rápido, porque elas não podiam ter grupos maiores do que 10, 15 pessoas, então elas crescem em pequenos cultos. Desenvolveu muito mais liderança pastoral, porque cada 10 pessoas precisava ter um cara, ou uma mulher, ou um homem, que comandasse aquilo lá em pastoreio, no sentido de expor a palavra e tudo mais. Você diminui a parte técnica, né? A parte de pessoas que entendem bem de teologia, porque não pode estudar, não tem como se preparar, dedicar a vida só para isso. Mas a igreja cresceu muito mais. Hoje, lá em Cuba, você tem muita igreja que, pela lei, eles não podem se reunir em grandes aglomerações, mas você tem a Igreja de Cristo lá muito forte. Na China, a mesma coisa. Em lugares perseguidos, a mesma coisa. Então, será que também não é um pouco da hora de começar a pensar nisso? Menos mega church e muito mais a liderança laica, a igrejas menores de 15 pessoas, a igrejas nas casas. Será que não é isso que a gente pode aprender com esse tempo? Sim. E quando eu digo sim, eu não estou anulando o sentimento que eu tenho sobre as grandes igrejas. Eu não quero falar agora que a grande igreja ela não presta e que não funciona. Porque eu acho que ela tem um papel muito importante. O Schaeffer, por exemplo, quando ele fala sobre a arte e tal, e o Schaeffer trata muito sobre a perspectiva de como eles arrumavam, né, o espaço do culto. E eu creio que uma das coisas que a gente precisa também entender é que a gente vive numa cultura onde a estética ela fala bastante. Só que o problema nosso, eu acho que a gente foi se perdendo, é que a gente começou a enfatizar muito mais a importância da estética do que aquilo que é essencial. E nós somos muito ligados à estética.
se a gente tiver uma camisa, quer dizer, camisa não é parâmetro para você, quer falar, uma camisa bonita, camisa preta, eu sei que você vai escolher e nós vamos escolher a preta. Mas a gente, se puder escolher, a gente vai escolher, qual carro que você quer, qualquer um. A gente até pode até professar que é isso. Ô, mano, como eu tiro a roupa do varal, mano, eu comecei a reparar que meu varal parece um velório, velho. Só tem. Não, uma vez eu viajei com você, sei lá que eu viajei, eu vi uma foto sua, abriu, parecia a mala da Mônica, né? Só que ao invés de camisa vermelha, era tudo preto. Minha mulher brigou comigo, cara. Eu comecei a mudar, mas hoje eu tô de preto. Eu devo ter, 70% deve ser preto, o resto deve ser outras cores. Cinza escuro, né? Mas, enfim, voltando. E eu acho, cara, eu acho que é mentira se a gente falar que a gente não gosta desse momento cultico com muita gente, da experiência da música. Nós somos emotivos, a gente se emociona com a música legal. Mas o grande problema, cara, é quando a gente se perde e em detrimento de fazer algo estético legal, algo essencial, muito bem desenvolvido, a gente prioriza mais a questão da estética. Deixa eu dar uma pausa aqui também para falar uma coisa. Na minha igreja, por exemplo, a gente é muito envolvido com causas sociais. A gente, né, você conhece um pouco a história da ponte, a gente tem vários projetos. A gente agora, essa semana, entregou marmita, parceria com a Visão Mundial. A gente está assistindo esse pessoal ainda. Mas, para mim, tão missional quanto uma marmita entregue, alguns agora vão discordar de mim, mas às vezes eu acho pelo menos, é um spot de luz ou uma câmera que você tem que comprar, porque ela vai desenvolver um papel profético num ambiente diferente. Por exemplo, eu vou falar de Jesus através de uma marmita e fazendo bem ao próximo, mas eu também crio um ambiente onde eu vou atrair uma pessoa para a igreja que talvez ela nunca entraria. Então, assim, eu acho que tem um papel missional, sim. Você tem uma experiência legal, você tem uma estrutura. O problema é quando isso se torna o principal, você esquece o resto. Então, por exemplo, no Brasil hoje, eu não estou fugindo do assunto não, quero fazer uma volta para chegar nesse ponto aí. Se discute muito sobre a questão da igreja ter isenção de pagamento de imposto. Eu sou contra. Eu acho que, na verdade, a igreja que não provasse que parte do investimento tem ido para a causa social, para o pobre, para a viúva, se ela não provasse, sim, ela teria que pagar imposto. Eu acho que não é Concordo assim. plenamente. Então, assim, não, mas a prerrogativa que esses caras estão usando é porque nós somos um hospital para a alma. Mas, meu irmão, é uma balela. Porque, assim, desculpa, eu não estou falando também que a pessoa não pode abençoar, mas, assim, cara, o ente culto, se ele não gerar nada, então, por que eu estou falando isso? A gente vai ter que repensar na igreja que é muito especial nas casas, mas isso não quer dizer que é uma igreja que se reúne com um grande grupo, se ela, para mim, não gerar algo, aí está o problema. E eu acho que a igreja, quando ela se reúne nesse grande ajuntamento, pelo menos para a nossa cultura, ainda gera muitos frutos, ou gera um prejuízo muito grande se a pessoa não envolve, ou seja, envia aquele recurso, parte daquilo, para o bem comum. Então, não estou querendo dizer que, para chegar na perspectiva de como é importante o culto em casa, mas quero deixar bem claro que eu gosto do lance da gente estar junto como igreja, o ajuntamento, onde a gente faz o culto. O problema nosso, cara, não é o ajuntamento em si, mas é o que esse ajuntamento gerou. E aí eu acho que a conta, como você falou, vai chegar, porque nesse ajuntamento, em nome da estética e de ter um produto muito legal, quantos pastores, cara, deixaram de pregar o evangelho porque queriam amaciar o ego da galera? Mas agora não tem como amaciar o ego do povo, cara. A crise chegou. Quantos pastores não gastaram milhões na estrutura e nunca, cara, investir nas comunidades ao lado da sua igreja? Por exemplo, Marquinhos, eu não estou fazendo propaganda da minha igreja, mas sabe qual é o medo que eu tenho de saquearem a nossa igreja em Recife Antigo? Zero. Sabe por quê, cara? A comunidade está lá com a gente, protege. cara. Protege. A não ser que, claro, venha uma onda de outro bairro e acabe com tudo. Mas, cara, tem um monte de gente desesperada agora, aumentando segurança, porque ela não criou relacionamento nenhum. Então, eu não sou contra o grande ajuntamento se ela gera algo. Agora, cara, mais do que nunca, e como eu falei, parte da minha angústia essa semana foi assim, como nós vamos ser igreja? É lógico que a igreja somos nós, é o grupo, mas, cara, pastorear e criar novos líderes para que esses líderes entendam que eles são sacerdotes. Porque sacerdote na Bíblia significa literalmente representante legal de uma religião. Se a gente chegar na igreja e perguntar quem é sacerdote aqui, ninguém levanta a mão, porque o cara acha que sacerdote é o padre, é o pastor. Mas é sacerdócio real, movimento holístico, nós somos, então.
E eu acho que Deus irá levantar muita gente boa, cara, que talvez estava com um pouco de medo. E também acho, cara, que esse movimento na casa, eu concordo com você, cara. Cara, é muito especial. Quando a pessoa está já intencionado a ser igreja na casa, pô, ele consegue escutar o coração do irmão sangrando de maneira muito mais fácil. A igreja ela tem um problema, a igreja movimento grande, que a gente não consegue sondar o coração de muita gente que está ali. Então, o problema nosso, em detrimento de conseguir fiéis, de fazer muito mais a coisa pensando na estética do que na essência, nós tivemos uma aglomeração muito grande e agora esse povo que se aglomerou por causa da estética, ele vai ficar, ou vai se sentir agora órfão. Enquanto as pessoas que estavam, porque entendiam o que era igreja, ela consegue passar por essas questões, por essas crises. Então, acho que uma coisa não anula a outra, mas agora mais do que nunca, cara, esse grupo pequeno aí, eu estou orando assim, para que Deus levante mais pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que vão conseguir ser igreja nesses grupos pequenos, entendeu? E eu também tenho uma coisa, Marquinhos, só para não, eu não vou esquecer disso. Assim como você, todo mundo está fazendo culto em casa, né, online. Mas eu tenho uma dificuldade grande com isso. Não com a transmissão, cara. Mas eu acho que é importante, cara, o tempo cultico. A gente parar e entender. Estamos cultuando a Deus agora. Eu não estou falando que a gente não pode cultuar a Deus, quer bebais, quer comais, faça tudo para a glória de Deus. Mas eu acho importante, cara, a família parar. Vamos assistir o culto agora? Vamos sentar aqui? Eu tenho visto muita gente assim postando, mas é com o cachorro correndo, a criança fica correndo. Isso às vezes é impossível de controlar. Mas a gente assiste o culto assim, vendo os comentários, aí mexendo no celular aqui, no computador do lado. A gente não consegue. Eu acho que vai ser um exercício nosso, cara, de quem está em casa assistindo aqui. Eu vou parar para cultuar a Deus. Eu não estou falando que a gente não cultua nas outras coisas. Não é isso, gente. Vocês estão entendendo. Mas eu tenho feito esse exercício com minha casa. Mesmo meus filhos brincando, aí eles ficam desenhando, eu paro com a minha esposa, vamos orar aqui agora, a gente vai orar, vamos agora levantar, vamos cantar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer como igreja, cara. Porque a gente tá perigando perder isso, entendeu? E a gente, por exemplo, a gente entrou junto com a IMAB, agora a Chácara Primavera entrou e outras igrejas, convido até a Ponte, nesse lugar chamado Oração, toda meio-dia. Daqui a pouco a gente isso tem sido muito bom para a minha família, cara. O momento que a gente chama o Daniel, a Mariana não vai porque tem 1 ano e meio, mas o Daniel que tem quase 5, igual o seu filho, a gente chama para orar. Mas eu acho que sim, você me abriu os olhos para uma coisa interessante, para eu lançar um tipo de uma cartilha tentando ajudar a minha comunidade como se preparar para o momento que a gente vai estar junto como igreja, porque senão, realmente, aqui em casa é impossível, às vezes. É uma coisa assim, se tá fazendo almoço, já não tá no culto, tá ligado? Você tem que sair correndo para desligar. Então, se todo mundo consegue almoçar um pouco mais tarde no domingo, pode fazer isso também no momento de culto. Agora, uma coisa que você estava falando, eu lembrei, eu não sei, eu tô ficando velho, cara, eu não lembro mais das coisas, ou é o Alzheimer que tá chegando. Deixa eu só abrir a janela aqui, tá um calor desgraçado aqui, só um minutinho, peraí. Você é sempre suando, né? Essa é a lenda que você nunca Cara. pode suar. Mas tem um ar-condicionado aí atrás, mano. Então, eu tô querendo achar controle aqui, cara, tá? Mas você foi lá visitar o Gorrim? Ele tava aqui, cara, com a gente faz 2 semanas. Não, mas eu tô falando o projeto dele lá, acho que é no Novo México, eu não lembro onde era. Eu não fui, cara, mas eu ouvi bastante sobre o projeto dele lá. Mas fala aí. Qual que é o estado mesmo lá? Esqueci o estado dos Estados Unidos. Eu já não lembro mais. Eu fui lá. É ali no Novo México, onde o Thiago Arraes está, tudo mais. E é muito interessante o projeto que a maioria das igrejas lá tem. Primeiro que a união dos pastores lá é incrível, né? Eles adotaram quase todas as crianças. Os pastores fizeram um movimento de adoção de criança. Acabou com as crianças que precisavam ser adotadas da região, né? E depois de uns meses, as outras cidades mandaram todas as crianças para lá, dividiram, né? E voltou a ter criança, mas quase todo pastor lá da região, da União, tem uma criança adotada por misericórdia também. Mas não é isso que eu quero falar, não. O que eu achei interessante são algumas igrejas lá que, lógico, de novo, a gente não está... São métodos. Métodos são métodos, o importante é a essência, né? Mas eu visitei uma igreja que
ela, ela é o culto principal, é durante a semana nas casas, e cada casa tem o seu líder, e cada casa tem a sua missão social. Então, um grupo é o que cuida, um ou dois ou três, que cuida dos moradores de rua da região. Então, eles se reúnem, eles leem a Bíblia, eles oram, e aí eles fazem algum trabalho social. Aí o outro é não sei o quê. Então, eles têm muito. E no domingo, eles se reúnem para social, para comer e para orar. Então, é assim, não é o culto principal o domingo. Eles inverteram, cara. Como a gente faz os grupos em casa para social e orar e um estudo mais leve, e aí a gente usa a igreja para fazer o grande culto, né? Eles inverteram, achei super interessante. Lógico que tem as suas dificuldades e tudo mais, mas eu pude ver, cara, não foi uma tese que eu só ouvi falar. Eu vi o culto, o grande culto deles, e achei incrível, cara, como eles conseguiram inverter essa lógica do pequeno grupo ser o culto principal e o grande. Então você vai no grande para conhecer os outros grupos, a grande igreja. Mas quem tentou fazer, acho que algo parecido aqui, foi o Armando Bispo. O Armando Bispo ele tem engraçado, que aquele cara é um profeta assim extraordinário. Eu lembro porque eu conheci minha esposa na IBC de Fortaleza, né? Eu lembro há 10 anos atrás, cara, ele falando sobre isso. Falou, nós vamos chegar a um tempo que não vai existir mais igreja grande, nós precisamos enfatizar os grupos pequenos. Foi ele que começou aqui o lance do GR, né, o grupo de relacionamento, assim, de gerar de fato algo de pessoa pastorear. E lá eles cresceram muito essa perspectiva, não celular, né, porque também não é estratégia de crescimento. Mas eu acho, Marquinhos, assim, que eu estou falando agora para os pastores novos. Só para interromper, desculpa, mas não tem nada a ver com o movimento em célula, tá? Aham, imaginei. É porque, enfim, não vou nem entrar nessa cena. Mas assim, mas eu creio, cara, que vai acontecer algo assim. A gente já viveu alguns momentos aqui, né, no Brasil, por exemplo, no Centro-Oeste, quando aquelas comunidades cresceram, a comunidade. Eu não estou falando mal, por favor, assim, da Videira, não da Videira de Fortaleza, mas aquelas comunidades grandes que surgiram no Brasil. Aí você teve também o boom do momento gospel, da Lagoinha e tal. Cara, todo mundo aqui cantou as músicas, né, da Lagoinha de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né, aquele 99, sei lá, 2000. E a gente foi sendo moldado, depois teve Hillsong. Não tem como dizer que quase todas as igrejas, até as mais tradicionais hoje, um pouco mais atrasadas, mas assim, algumas estão pintando a parede de preto, tal, a luz da luz. A gente foi sendo moldado. Mas nada, para mim, se compara ao que vai acontecer a partir de agora. Pode parecer um pouco exagerado assim da minha parte, mas todo mundo vai ter que repensar, cara, porque até quem faz igreja de maneira completamente errada, e quando eu falo errado, eu não estou querendo achar que eu faço a certa, mas assim, hoje eu conversei com algumas pessoas do nosso conselho, a gente vai ter uma reunião mais tarde hoje, assim, para começar a entender, que eu falei ontem, foi um tempo assim, meio que de angústia, não é de ansiedade. Paulo Júnior me ensinou que existe a diferença entre angústia e ansiedade. Ensina aí. Aí você pergunta para ele, que ele falou muita coisa difícil. Eu não sou filósofo. Você já sabia que... Não, cara, mas a angústia ela vem de sentimentos que a gente tem do passado. Por exemplo, que eu falei dessas grandes igrejas, desses movimentos, eu acho que todos nós já falávamos bastante sobre isso. A gente, inclusive, quando pregava, a gente recriminava. Quando eu falo recriminar, eu estou querendo dizer assim, nós não concordávamos com muita coisa e já tínhamos várias angústias no nosso coração. E então, essa angústia, por exemplo, ela tem que ser transformada em algo. A gente tem que produzir algo a partir desse sentimento que a gente sempre teve, sempre falou, porém, entretanto, nunca aconteceu algo tão sério como agora. E eles não vão conseguir, quando eu falo eles, eu não estou falando que esses caras não são crentes, mas assim, eu oro para que o Espírito Santo talvez refine o coração de cada um, para que todo mundo possa pensar nesse modelo eclesiástico, porque eu acho que ele não vai ser sustentado porque a queda vai ser muito grande.
Então, você pode até segurar 3, 4 meses, eu acho que vai ter algum incentivo, enfim, de algumas coisas que vão acontecer para que os aluguéis dos prédios possam ser negociados e para frente. Entretanto, cara, eu acho que é uma oportunidade, Marcos, assim, da gente viver o novo de Deus para nós. Porque eu não estou falando que eu sou mais crente do que pastores de outras igrejas, não é isso. Mas eu estou falando para o meu coração. Eu acho que a gente tem que fazer muitas reflexões. Será que de fato a igreja que faz parte da Conda da Vila, da Ponte, que estava lá todo final de semana, vai continuar sendo a igreja de Jesus? É um pouco pesado isso. Eu acho que alguns não. Acho que alguns vão falar assim, cara, eu achava que era uma coisa e eu acho que eu consigo viver sem aquela experiência de domingo. Mas alguns vão falar assim, não, eu fui transformado, regenerado pelo Espírito Santo, eu entendo que é a igreja e quero estar caminhando juntos. Então, eu acho que, assim como a gente estava falando sobre os movimentos que aconteceram, nunca na história, pelo menos nossa geração e dos nossos pais, houve um divisor de águas tão claro. E eu creio que agora também é uma oportunidade para nós, cara. É como se fizesse assim, ó, zerou. O que não fazer a partir de agora? O que a gente vai fazer a partir de agora como igreja de Jesus? Eu acho que é uma oportunidade, cara. E eu não estou falando também que a gente está fazendo errado ou que você está fazendo errado, mas todo mundo aqui, quando passa por algum tipo de crise, surgem questionamentos assim sobre como nós devemos fazer da melhor forma possível ou entender o que nós estamos fazendo de fato. Porque nós somos pecadores, cara. A gente erra, a gente toma decisão errada, a gente gosta também do culto, a gente gosta de estar junto, de comer junto, de sair e tal. Mas será que isso de fato foi transformado em algo que é eterno? Será que o povo entendeu o que é essa igreja? Muito mais aquela reunião de domingo. Então, o que você estava falando sobre o lance do gorrinho, eu não tô tomando decisão como igreja que a Ponte, a partir de agora, vai ser grupo pequeno, a Ponte vai fazer isso. Não. Mas eu acho que é um tempo da gente pensar em como nós vamos ser e agir a partir daqui. Vem cá, quase. Senta aqui. Oi, Daniel! Fala, oi, tio. Tudo bom, cara? Você lembra desse tio? Quando ele aparece aqui, tava aí. Ô, Gui, quando ele aparece aqui, é que a mãe já liberou lá e já falou que acabou o tempo. Já se sobe, porque seu pai já tá subindo há muito tempo, atrapalha a live dele. Uma hora lá em cima, ele não isso pode. aí, Daniel. Ó, daqui Gui, a pouco eu vou chamar o Luca para vir falar com você aqui, viu? Ô, Gui, faz uma oração aí pela gente, por esse tempo. E obrigado, mano, por ter ficado. Daniel, a gente vai orar um pouquinho, tá? Tá bem? Valeu. Obrigado por esse tempo. Desculpa, cortou. Eu falei que o Daniel, depois que passar isso tudo, você vai vir para cá com o Daniel, com sua esposa, com a outra filhinha. Vamos ver, né? Se essa crise toda não vai gerar um sentimento novo no coração de falar assim, eu tenho que visitar os amigos, porque já foram 4 vezes que eu cancelei. Né? Cara, e não tinha um negócio que eu já tinha concordado? Cara, é alguma coisa estranha que acontece. Sempre que eu vou para aí, tá cancelando. Eu não ia agora em junho, cara. Tá vendo? Era um negócio esse. Vamos orar. Amém, cara. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo onde a gente pode sentar na mesa, a gente pode abrir nosso coração. Obrigado por cada um que participou, está aqui conosco aqui. Eu quero te pedir para que essa paz que excede o nosso entendimento possa alcançar nosso coração, a nossa vida, as nossas famílias, as nossas igrejas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de poder ter fé naquilo que é eterno, aquilo que de fato importa. Obrigado por forjar nosso coração, a nossa espiritualidade, Pai. Abençoe o Marcos no seu ministério, abençoe também a Ponte, a Cuna da Vida, todas essas igrejas, Pai. Eu te peço para que a gente possa tirar proveito desse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, mano. Obrigado, velho. Acho te amo, viu? Que vai ter que ter uma outra live, porque foi muito gostoso, velho, esse bate-papo. Me interessa muito no que você tá vendo aí, viu, cara? Que o tempo aí amém, com a sua família seja ótimo, com a Bruna e as crianças, tá bom? Amém, cara. Deus abençoe. Valeu, Marquinhos. Te amo, viu? Beijão pra todo mundo aí. Amo você, velho. Vocês são igreja gêmea aí. E gêmea da comunidade da Vila, só que muito maior, muito mais rica, né? Mas obrigado. Vamos trocar as contas agora. Aí, não. Grande abraço aí. Valeu, tchau, tchau.